Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos falar sobre a Lean Construction aplicada ao planejamento e gestão de obras. A filosofia Lean, pessoal, nasceu na empresa Toyota. No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava passando por muita dificuldade. Então, o pessoal da empresa Toyota percebeu que eles precisavam diversificar o processo produtivo convencional, que até então era o Fordismo, ou seja, aquela linha de produção onde se produzia um produto único. E o Henry Ford chegava até a dizer uma frase engraçada que era: você pode ter qualquer carro, desde que seja um Ford T e preto. E a Toyota ela veio mudar esse paradigma, possibilitando existir vários produtos diferentes. Com isso, ela conseguiu adquirir um público, um nicho de público que não estava sendo atingido pelas empresas convencionais. Os principais objetivos da filosofia Lean, que traduzindo para o português é a construção enxuta, são reduzir a variabilidade dos produtos, ter estoques mínimos, reduzir atividades que não agregam valor, como por exemplo, uma atividade de transporte. Quando eu vou pegar um tijolo e levar do térreo para o quinto pavimento, por exemplo, eu não vou ter aquela atividade, não vai me agregar valor. O que agrega valor é a parede que está lá pronta, que o cliente está vendo aquele produto pronto. Da mesma forma, as atividades de transporte, inspeção e de espera de todos os outros serviços envolvidos na construção civil. Outros objetivos da construção enxuta são a realização da produção puxada. O que é a produção puxada? É você ter uma atividade na frente puxando a anterior, ou seja, eu só vou produzir o reboco, por exemplo, numa sequência de produção que a alvenaria me liberou. Então, o serviço na frente é que vai puxar o serviço atrás, evitando que se tenha estoques de serviço. Com a implantação da filosofia Lean dentro de uma construtora, o que acontece é que começa a se ter um ciclo de melhoria contínua dentro dessa empresa. Então, você vai começando a executar os serviços, vai mapeando o processo de execução, ou seja, você faz um mapa do fluxo de valor de toda a produção de cada um dos serviços e você vai entendendo onde é que você pode melhorar naquele fluxo de processo para melhorar a qualidade, reduzir o tempo, reduzir estoques e reduzir desperdícios. Vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre os conceitos práticos aplicados na construção civil da Lean Construction. Um dos conceitos muito importantes aplicados na prática, no dia a dia da construção civil, é o Kanban. O Kanban ele é um quadro onde você vai ter vários cartões aplicados lá na parte... Normalmente esse quadro, o Kanban, fica vizinho ao guincho, e você vai ter um quadro com a quantidade do material que vai ser necessário para cada insumo dentro de um pacote de serviço, como um pavimento, por exemplo. Então, vamos citar aqui para exemplificar como é que ficaria. Então, dentro da alvenaria, eu posso ter, para o pavimento tipo, eu posso precisar de 10 mini pallets por pavimento. Então, eu vou ter um cartãozinho lá, no pavimento 1 eu vou ter 10 cartões de mini pallet de alvenaria. Quando o pedreiro que for fazer aquele serviço de manhã, ele vai deixar lá o cartão na coluna dos materiais necessários. Ele vai pedir lá, por exemplo, no expediente, 2 cartões referentes a 2 mini pallets de alvenaria. E aí o guincheiro ele vai saber que naquele expediente ele tem que demandar para aquele pavimento aquele material. E assim ele vai distribuindo todos os materiais que estão alocados lá para ser entregues naquele expediente. Com isso aí, evita, pessoal, da gente estar tendo falta de material nos pavimentos e melhora muito a logística dentro do canteiro, evitando que as frentes de serviço tenham paralisações. Outra ferramenta prática da Lean Construction, pessoal, é o Andon. O Andon, ele normalmente são caixinhas que são colocadas nos pavimentos e ela pode ser feita de forma bem simples. Eu já vi até Andon feito em obra com interruptores. Então você tem o interruptor vermelho, o amarelo e o verde. Você coloca um quadro no escritório da obra com cada pavimento e com essas 3 cores. Quando é apertado, normalmente as pessoas elas deixam no verde. Quando está algum problema próximo de acontecer para que pare a frente de serviço, algum dos funcionários vai lá, aperta o amarelo. Então, quem está fazendo a gestão da obra, o mestre ou o engenheiro que está cuidando da produção daquele empreendimento, ele já vai tentar tomar alguma ação corretiva para poder evitar que aquela frente de serviço pare. E quando algum funcionário aperta o vermelho, aí sim é uma situação crítica, porque a frente de serviço já parou. Então tem que ser tomada uma ação corretiva o mais rápido possível. Tem que se analisar qual foi o problema que aconteceu naquela frente de serviço
para que ela volte a andar. Uma ferramenta de planejamento muito importante é a linha de balanço. O que é a linha de balanço? Ela nada mais é do que no eixo X eu vou ter o tempo, normalmente a gente coloca por semana, e no eixo Y eu vou ter os locais. Então vocês imaginem aí, eu tenho um prédio de 10 pavimentos, cada linha numa planilha de Excel, por exemplo, que se eu fizer a linha de balanço lá no Excel, cada linha vai ser um pavimento e cada coluna vai ser uma semana. Então se eu tenho um serviço como, por exemplo, a estrutura, e se ela for demorar 3 semanas, o meu ciclo daquele serviço vão ser 3 semanas. Então eu vou pintar 3 caixinhas na linha do pavimento 1, na linha do pavimento 2, e elas vão seguindo em forma de uma linha inclinada. Então, dependendo da inclinação dessa linha, quanto mais para cima essa linha for inclinada, maior vai ser a velocidade do serviço. Enquanto mais para baixo for a inclinação dessa linha, menor vai ser a velocidade desse serviço. A gente vai colocar aqui ao lado uma imagem de um exemplo de uma linha de balanço para vocês verem, tá? O planejamento utilizando a filosofia Lean, ou seja, utilizando a filosofia da construção enxuta, ele deve ser feito em ondas sucessivas. O que é isso? É você desenvolver um planejamento de longo prazo, de médio e de curto prazo. O planejamento de longo prazo, ele pode ser desenvolvido usando uma linha de balanço que a gente já explicou anteriormente, ou então um gráfico de Gantt. Com isso aí eu consigo ver a visão do empreendimento como um todo. O plano de médio prazo, normalmente é chamado de plano de look ahead. É um plano que a gente vai estar vendo de 3 a 6 semanas à frente do que está acontecendo. E existe o plano de uma semana, que é o plano Last Planner. Esse plano a gente vai colocar aqui também no exemplo, uma planilha para vocês entenderem como é que ele funciona. Como é que a gente vai desenvolver esse plano? A partir do plano de longo prazo, a gente monta o plano de médio prazo. Vamos imaginar que esse de médio prazo tenha 3 semanas. Então, eu vou pegar as atividades que tem lá no meu cronograma ou na minha linha de balanço e vou explodir todas aquelas atividades e vou saber quais atividades eu vou fazer em cada semana, qual é o local de cada atividade daquela, quem é o responsável por cada atividade e quais são as restrições que cada uma daquelas atividades tem. Então, o papel do plano de médio prazo é eu conseguir quebrar essas restrições, que as restrições principais são frente de serviço, material, mão de obra, equipamento, projeto ou especificação do serviço, ou seja, o procedimento de execução do serviço. Então, é basicamente isso. O plano de médio prazo são de 3 semanas e o Last Planner é de 1 semana. Nesse plano de curto prazo, que é o Last Planner, a gente vai conseguir aferir um indicador muito importante para o planejamento do empreendimento, que é o PPC, o percentual do planejado concluído. E esse indicador nada mais é do que a quantidade das tarefas que eu planejei que foram executadas, ou seja, se eu planejei 20 tarefas e executei 10, meu PPC foi 50%. Bem, como vocês viram, pessoal, a implantação da filosofia Lean dentro da empresa é muito importante. A gente vai conseguir evitar paradas na linha de produção, vai reduzir atividades que não agregam valor e vai conseguir executar a obra normalmente num tempo menor e com um custo menor e deixando os clientes internos e externos muito mais satisfeitos. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que todos se inscrevam no nosso canal no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Com isso vocês vão estar recebendo, sempre que a gente divulgar um vídeo novo, vocês vão estar recebendo no e-mail um aviso que chegou esse vídeo. Então tem um sininho do lado também do botão de inscrever, vocês cliquem nesse botãozinho para poder chegar a esses e-mails. E compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Espero vocês nos próximos vídeos.